Cedon Guarujá traz uma história do futebol amador da cidade, década de 50. Ao meu lado, Roberto Beco Nascimento. Tem umas fotos raríssimas com a turma do União Operário e do Ipiranguinha. Ele vai contar essa história para vocês, uns dois times lá da Barra Funda, onde a Leomil faz a curva. Aqui tem uma fotografia que está o presidente do União Operário, seu Antônio, Jair, Beco, Nilson, Figueira, Silvinho, Manuel, Caé, Vieirinha, Compadre Alaor, e embaixo, agachado, está o senhor João Edes, que era árbitro da Federação Paulista de Futebol na época, que veio apitar este jogo que era aniversário do Operário. Embaixo está o Roberto de Barros, Toniquinho, nosso querido amigo, Djalma, Adilson Vieira e Edmilson. Esses são quase todos já falecidos. São poucos que ainda estão vivos aqui, que eu posso dizer, Djalma e Beco, porque o resto já morreu todos. Tudo década de 50? Sim, 55. Tá. E depois, com o término, quando o União Operário deixou de existir, surgiu o Ipiranguinha, feito pela garotada da Barra Funda. E aqui está, eu tenho uma fotografia com as madrinhas e o goleiro, o Francisco, que nós chamávamos de Gato. Estou eu como capitão da equipe, o compadre Lineu, e os outros não dá para reconhecer, porque a fotografia, o goleiro encobre os demais companheiros. Mas são dois clubes que fizeram nome na cidade. Beco, quem rivalizava na sua época com o União Operário? Olha, nós tínhamos os bairros, né? Barra Funda, União Operário, Centro do Guarujá, Vila Souza, Vila Júlia, Bandeirantes, Enseada, Beira-Mar, e na Praia do Tombo, o antigo Bangu, que depois virou Ponte Preta. Mas não existia briga. Ali era um jogo bonito, principalmente na Barra Funda, que era um lugar privilegiado, porque vinha muita gente para o Guarujá e assistia um futebol bonito. E nós tínhamos muita gente nos ajudando. O Sr. José da Aviação Guarujá, o Zé Grande, teve lá conosco o Álvaro, o Ramiro, o Melão, o Bodinho, tantos e tantos jogadores que foram profissional. Dessa época você já citou, eu ia pedir para você fazer isso mesmo, o Guarujá foi um celeiro de craques nos anos 40 e 50, né? Não tenha dúvida. Depois tinha também o Nilson, o Nelsinho, que é o irmão do Totó. Mas teve uma garotada muito boa mesmo. Era... O Quincas, o Bodinho... Não, o Quincas e o Bodinho era da Vila Souza. Sim, mas é do Guarujá? Do Guarujá. Não, falando, futebol do Guarujá, do Itapema, o Brasil. No Brasil tinha muito jogador bom. Nós tivemos aqui no Guarujá o Quincas, tivemos o Tico, tivemos o Nelson... Mujica, muita gente... Dá mais de 15, com certeza. Né? O Casanova, o Bugio, muita gente boa. E jogavam o Campeonato Paulista, jogavam jogos interior. Internacionais, inclusive. O Álvaro Ramiro foi vendido para a Espanha, o Melão foi para a Itália. Quer dizer, jogadores, o Bodinho foi para o Bragantino, o Nilson foi para o Derac Tapetininga, o Nelsinho, o Bodinho foi para o Bragantino, como já falei. Então, inúmeros jogadores bons. Naquela época tinha grandes jogadores. Essa é uma história do Guarujá muito interessante, tem muitos vovôs ainda vivos aí que fizeram parte dessa história, né, Beco? Times como o Beco já citou, do Vila Souza, tinha o time do Jabaquara, tinha o time do Pitangueiras, né? Do Bosque, que também é dessa região da Barra Funda, região do antiga, centro. né? O Bosque era aqui do centro, né? Ele veio depois que o Vila Souza parou, o União Operário parou, o Bandeirantes parou, então veio essa garotada fazendo os novos clubes do Guarujá para não ficar em falta. Sem contar os times de praia, na qual você jogava. Exatamente. Você, Henrique, era um craque. Mentira. É o seguinte, tem também uma história muito legal de contar, a rivalidade entre os times. Como o Beco falou, existia sim uma rivalidade, não existia... como existem hoje, essas coisas das violências entre as torcidas. Mas existia uma competição. Normalmente eram festivais ou vocês chegavam a fazer campeonatos mesmo? Os clubes tinham a sua data de fundação, né? O União Operário, por exemplo, era dia 1º de maio. E os clubes disputavam o torneio, o início e depois o campeonato do Guarujá.
onde o Vila Souza foi campeão, o Bosque, enfim, grandes clubes do Guarujá, Itapema, depois surgiu a Sociedade Esportiva Itapema, o Brasil muito antigo, Juventude, quer dizer, grandes clubes da Ilha de Santo Amaro. Você sabe que eu acabei descobrindo a ata de fundação do Guarujá Futebol Clube em 1917. Ele perdurou até as décadas de 30, começo da década de 40, e ele saía do Guarujá, ele ia jogar em São Paulo e recebia times de São Paulo. Você ouviu falar disso, Beco? Tanto é que o Guarujá teve um dos melhores times do Guarujá, com o presidente e vereador Aurélio Sório na época. Tínhamos o seu Matias, o pai do Bodinho, o Tico, o Jaime Dade, Mário Dade, Orlandinho, Noni, quer dizer, grandes jogadores da época que jogavam no União Guarujá, antes de surgir outros clubes pequenos, porque foi terminando União Guarujá, o Vila Souza, o Operário, e assim veio surgindo Ipiranguinha, Corintinha, e outros, Ponte Preta, que deixou de ser Bangu para ser a Ponte Preta. E a Ponte acabou atraindo a maioria desses jogadores, né? Foi o clube que depois ficou mais em evidência, década de 80 e 90? Não, a Ponte Preta ela é de 52. Mas quando o União Operário acabou, nós fomos convidados para participar da Ponte Preta. E nós temos a felicidade de dizer a todos que nós fomos homenageados pelos esportistas e pela prefeitura por aquele trabalho que nós realizamos lá. Nós construímos aquela área maravilhosa que hoje é muito bem cuidado pelo presidente Betinho, pelos diretores que lá estão, que é uma área nobre do futebol do Guarujá. Então nós temos essa história toda para ser contada ainda, é muito bem contada. Mostramos um pequeno pedacinho, né, Beco? Com essas duas fotos que você mostrou pra gente. Porque tem uns tesouros aí que a gente vai começar a procurar e publicar para vocês conhecerem a história do futebol amador do Guarujá, um celeiro de craques que nós tínhamos aqui, revelamos pessoas até para a seleção brasileira, e mais de um, né? E tá aqui o Beco que participou dessa história porque foi testemunha ocular ali, nasceu na Barra Funda, 1938, é isso, Beco? Isso. Então conheceu tudo ali, conheceu a Leomil quando ainda não tinha curva. Ali não era Leomil, era a Rua do Canal. Era a Rua do Canal. Agora já tinha quantas ruas, Beco? 3. Rua do Canal, a Rua do Meio e a Rua da Praia, na Pitangueiras. Aqui. É isso aí, tá vendo? É bom conversar com o pessoal da antiga, que a gente vai aprendendo essas coisas bem importantes, que são as nossas origens, e que faz com que a gente dê valor a essa cidade tão linda e tão maravilhosa. Então a gente precisa resgatar esse amor pelas origens da cidade. O Centro de Documentação e Memória vai ficando por aqui e logo mais a gente volta com um novo capítulo contando mais sobre a história do futebol amador de Guarujá. Aguardem. Apoio Cultural Edbooks.net